Tudo bem, pessoal? Chegamos então no nosso segundo vídeo, onde a gente vai explicar para vocês o que são stages. Todo mundo já deve ter ouvido falar de stage 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, tem uma infinidade de coisas que melhoram quando a gente fala de stages. A gente aqui no Brasil trabalha com o stage 1, sendo um stage em que se muda o escapamento da moto e o filtro de ar, mais remap. Stage 2, a gente muda escapamento, filtro de ar e comando de válvula, mais o remap da moto. Stage 3, a gente já mexe no bore do motor. Então, digamos, essa moto tem um motor de 96 polegadas, a gente pode aumentar o bore dessa moto com segurança, sem fazer trabalho em bloco, por exemplo, para 110, que são os motores Twin Cam que vinham na linha CVO, 110 polegadas. Bueno, dito isso, a gente pode falar sobre qualidade dos hardwares que vão ser instalados na moto. Já nesse ponto dos hardwares instalados na moto, a gente vai desmistificar uma coisa que é muito difundida por algumas pessoas que não sabem, mas o sucesso do ganho de potência e do ganho de torque de uma moto estão muito mais ligados à qualidade do hardware instalado do que, propriamente dito, a programação da injeção. Mas então o remap não adianta nada? Sim, o remap adianta para que todo o hardware instalado na moto gera uma eficiência volumétrica diferente, que a gente lê, informa para o motor e vai passar a trabalhar em cima dessa eficiência volumétrica. Então, se tu colocar um escapamento na tua moto restritivo como o escapamento original, mesmo sendo considerado um escapamento esportivo, a moto não vai ter tanto ganho. Se tu colocar um filtro de ar in-box, que seria esse aqui, o filtro de ar in-box é o filtro que fica dentro da caixa do filtro. Se colocar um filtro de alto fluxo dentro do in-box, provavelmente o teu ganho de potência também vai ser limitado. Existem os filtros de ar de caixa externa ou intake, como o pessoal gosta de chamar, que dão muito mais rendimento para a moto. Nesse caso aqui, a gente tem um filtro de ar original, o Marmita, que todo mundo conhece, com a tampa da Kuriaki, que tem entradas adicionais de ar aqui, que vão melhorar o fluxo para que o filtro que está aqui dentro, além de ele ser de alto fluxo, receba mais ar e esse ar consiga entrar no motor de forma mais otimizada. A gente vai ver lá na eficiência volumétrica como é que funciona essa relação de entrada de ar, que ela tem que ser o mais otimizada possível. Ou pode-se fazer, como a gente costuma fazer aqui, quando o cliente opta por um filtro in-box, um trabalho na caixa do filtro. Essa é uma caixa tradicional que acabou sendo aberta para facilitar a entrada de ar, mais essa tampa que tem uma entrada frontal de ar. Então a gente vai ter nesse filtro in-box uma eficiência muito maior do que teríamos num filtro in-box convencional. Para se fazer um Stage 1, é imperativo que se tenha um filtro de ar de alto fluxo e um escapamento esportivo. Fazer remap com filtro de ar original e escapamento original não gera resultado satisfatório. Muito importante também é a gente ressaltar que não adianta nada a gente ter um filtro de ar que permita a entrada de mais ar no sistema e termos um escapamento original na moto que restrinja a saída. Tem que ser uma equação perfeita entre um filtro de ar que admita mais ar e um escapamento que permita a saída desse ar. Quanto mais fácil for a entrada de ar, mais fácil tem que ser a saída de ar. A gente vai ver lá na eficiência volumétrica que a saída de ar colabora muito para a entrada de ar no motor. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Botei um filtro esportivo, não troquei o escapamento, deixei original, não vai gerar resultado. Troquei o escapamento, mantive o filtro de ar original, não vai gerar resultado. O ideal é que a gente faça o conjunto desses dois itens para que a gente tenha melhor entrada e melhor saída de ar. Esse é o Stage 1. No Stage 2, a gente vai ter um comando de válvulas como esse aqui. Nesse caso aqui é um comando de válvulas de um motor Twin Cam que vai controlar o tempo que a válvula fica aberta para a entrada de oxigênio
dentro da câmara de combustão. Os comandos, esse no caso aqui é um comando estoque, mas existem comandos que fazem com que esse lóbulo aqui do comando tenha uma altura maior e tenha um tempo de abertura de válvula maior. Quanto mais tempo aberta a válvula, mais tempo entra ar dentro do motor. Então no Stage 2 é a troca dessas duas peças, no caso dos motores Milwaukee 8 é somente um comando, filtro de ar e escapamento. Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês como funciona o Stage 3. O Stage 3 são os comandos, o filtro, o escapamento e a gente troca esse conjunto aqui, que são as camisas. Esse motor aqui é um motor de 96 polegadas, então ele tem esse tamanho. Quando a gente opta em aumentar no Stage 3 o bore do motor, a gente vai ter um pistão e uma camisa maiores. Como eles são maiores, eles vão admitir mais ar. E isso tudo também a gente vai falar na eficiência volumétrica, para vocês entenderem como funciona tudo isso. Ganho de potência muito grande, a gente consegue muito com o Big Bore. O comando já ajuda bastante, mas o Big Bore vai ser um definidor do salto. Vai sair de uma potência média X para uma Y de forma muito forte, uma ascendência de potência e torque que é bem diferente do que só um Stage 1 ou só um Stage 2. Ainda falando sobre Stage 3, pessoal, eu tenho aqui uma camisa e um pistão do motor 107 Milwaukee 8, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica de como funciona o tamanho. A gente tem aqui um pistão do motor Milwaukee 8, que é de 107 polegadas, contra um pistão de 96 polegadas. A gente não consegue nem encaixar ele dentro do vão da camisa, porque ele tem um bore muito maior do que esse pistão aqui. Então, quando se faz um Stage 3, além dos itens do Stage 1 e 2, a gente troca esse kit aqui, que é uma camisa e um pistão. No caso, duas, né, no motor de 2 cilindros. Isso aqui fornece um ganho de potência bem legal.